Ainda repercutindo o aumento do IOF e os seus impactos no setor produtivo, converso agora com Júlio Lopes, deputado federal e presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Ótima tarde a você, deputado. Seja bem-vindo à nossa programação. Gabriel, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês na CNN mais uma vez para falar sobre um tema tão importante e tão relevante para a sociedade brasileira, né? Infelizmente, essa estratégia, que é uma estratégia extrafiscal, é uma estratégia regulatória, tenta burlar a atividade legislativa, né? Nós estamos já com uma carga tributária absolutamente elevada no Brasil e essa medida, apesar de extrafiscal, de ter o aspecto regulatório tão somente, ela vem definitivamente encarecer toda a economia brasileira e vai inviabilizar a retomada da indústria. Hoje, vi o presidente Albán, da CNI, colocar com toda a propriedade que, para as cadeias longas, como a cadeia industrial brasileira, esse acréscimo de custo, sobretudo numa taxa que já é de 14,75, ela inviabiliza a indústria nacional. Ela cria enorme impedância para todo o desenvolvimento e para toda a atividade econômica. Ela é, de fato, um aumento da carga tributária, praticamente dobrando de 1,99 para 3,5 percentual adicionado ao valor das transações das empresas de médio e pequeno porte. Isso é absolutamente inaceitável. O que a gente quer, na realidade, é fazer o governo entender de que errou na proposição da medida e que, pura e simplesmente, tem que encontrar um outro caminho que não onere tanto a sociedade para buscar o equilíbrio das suas contas. O ideal seria que nós revisássemos o fiscal, por exemplo, com uma medida que nós, do Brasil Competitivo, apoiamos muito, que é a desindexação das grandes contas públicas do país. Nós temos contas que são absolutamente agravadas pela indexação ao salário mínimo. Quero aqui colocar da total inviabilidade nós continuarmos com a Previdência Social do Brasil indexada ao crescimento do salário mínimo. A gente tem indexado ao salário mínimo todos os benefícios sociais, com crescimento real de 2,5%, 3%. Portanto, o governo tem muitos instrumentos, que não esse, para tentar fazer o tão desejado ajuste fiscal e fazer um melhor equilíbrio de nossas contas. Qual que é a abordagem defendida pela frente para lidar com este tema do IOF? É o diálogo com o governo para que o próprio governo volte atrás ou apoiam essas propostas de um decreto legislativo para derrubar o IOF, por favor? O ideal, quer dizer, é que o governo, e assim como o ministro Haddad já reconsiderou parte da medida, que ele veja a total inviabilidade, nesse momento, querer levar a carga tributária por esse artifício extrafiscal. E nós acreditamos no bom senso do governo, nós estamos aqui propondo que isso seja feito. Agora, obviamente, se não houver outro caminho, talvez o que haja realmente é a necessidade da imposição de um decreto legislativo. Nós, pela liderança do PP, onde eu tenho a honra de ser vice-líder, nós vamos apoiar uma discussão ampliada desse assunto, nós vamos tentar encaminhar novas proposições. Agora, entendemos todas as frentes parlamentares que visam a economia livre, que visam um Brasil mais competitivo, que visam um Brasil mais equilibrado, não podem acertar uma medida extrafiscal como essa, que onere tanto a economia brasileira, que onere tanto o parque industrial do Brasil, que vá novamente paralisar a já incipiente economia brasileira de seu desenvolvimento. Na verdade, a gente vê que o incentivo do governo ao crescimento da economia foi pela via do consumo, deixando de lado a questão do equilíbrio fiscal, e agora, numa necessidade premente de equilíbrio das suas contas, vai ter que fazer novamente um contingenciamento, que é sempre desestruturador das contas públicas. Como parlamentar em quinto mandato, eu venho sempre falando que esses contingenciamentos são danosos, gravosos, para toda a economia brasileira, mas, sobretudo, para as estatais. As estatais entram em deseconomia, o exercício orçamentário do governo fica todo comprometido. Há um bloqueio de pagamentos, há um bloqueio de gasto, um represamento, e, ao final do ano, esse desbloqueio é feito sem nenhuma análise, sem nenhuma preparação, incorrendo em gastos absolutamente desnecessários ou equivocados ou gastando mal. A gente precisa ter uma economia melhor, um equilíbrio melhor
no desempenho orçamentário do país, tendo previsibilidade, cumprindo o orçamento, tendo uma execução orçamentária previsível, organizada, descrita de forma compreensível pela sociedade, sem essa necessidade de contingenciamentos a todo momento. Isso só virá quando nós tomarmos as atitudes e as providências fiscais necessárias. Eu quero ressaltar o trabalho feito aqui na Câmara pela consultoria da Casa, o consultor de nome Paulo Bijos, que me ajudou a formular a proposta da PEC do equilíbrio fiscal, propõe medidas saneadoras que o governo poderia aproveitar. Ele, inclusive, foi secretário do Orçamento Nacional da ministra Tebet. E lá, vendo a situação orçamentária e fiscal do governo, é que ele concebeu e propôs essas medidas. Lamentavelmente, o governo não observou esse relatório, não observou essa proposição, e nós aqui no Congresso Nacional estamos, então, chamando a atenção do governo da oportunidade, do momento, do governo rever a forma como organiza as contas e como trabalha com o déficit fiscal brasileiro. Caso seja necessário esse decreto legislativo, a avaliação de parte dos analistas de política é de que ele teria dificuldade para passar na Câmara dos Deputados e no Senado por conta dos possíveis efeitos sobre novos contingenciamentos. O relatório bimestral de receitas e despesas da semana passada já conta com estes 20 bilhões de reais da medida do IOF. E uma possível derrubada, uma possível retirada dessas mudanças para o imposto sobre operações financeiras poderia promover, por exemplo, bloqueios e contingenciamentos nas emendas parlamentares. Vocês veem isso como um entrave, um problema para que esta medida seja revogada pelo governo? Como eu disse, né, todo contingenciamento não é benéfico. Esses contingenciamentos que são feitos em função do desequilíbrio fiscal, como a gente mesmo está dizendo aqui, é um desequilíbrio. E a gente precisa parar, então, para equilibrar e continuar caminhando. É como num andar, você se desequilibrasse a todo momento e a todo momento precisasse parar a sua caminhada para se equilibrar novamente e tornar a caminhar. Eu estou falando dessa forma para que o leigo possa estar nos acompanhando, mas é o que acontece no desempenho orçamentário do Brasil e no desempenho da economia brasileira. O que a gente precisa é caminhar com previsibilidade, caminhar com calma, caminhar com tranquilidade, mas sempre em passos largos, seguros, firmes, não permitindo esse equívoco permanente de fazermos contingenciamentos ou medidas extras fiscais como essa que está sendo proposta agora. Eu acredito muito no bom senso, acredito muito no trabalho da Câmara dos Deputados, na sua interlocução com o governo e com o trabalho que vocês estão fazendo na imprensa, Gustavo, que a Tainá está fazendo, que você está fazendo. A gente vai acabar mostrando da inoportunidade dessa medida e da possibilidade de revê-la com outras alternativas para as contas públicas do Brasil. Perfeito. E aí, por exemplo, para fechar as contas deste ano, medidas estruturais possivelmente não teriam efeito, por exemplo, para os reajustes anuais que já foram feitos na virada de 2024 para 2025. Vocês apoiariam, talvez, esse contingenciamento, esse bloqueio de emendas parlamentares para fechar as contas de 2025, caso necessário, já que o IOF sairia da conta nessa hipótese que a gente está montando aqui? Olha, eu posso falar por mim, não posso falar pelos colegas. Obviamente, o contingenciamento das emendas parlamentares sempre é indesejável, assim como o contingenciamento de qualquer conta, porque as prefeituras, os prefeitos, a sociedade brasileira aguarda o desempenho e o pagamento das emendas. Não somos nós os beneficiários das emendas. Muitas vezes, Gustavo, a imprensa e vocês mesmos colocam como se fôssemos nós, parlamentares, os beneficiários. Não somos. O beneficiário de uma emenda parlamentar é o pequeno hospital, é o atendimento médico de uma cidade, é aquele que está desassistido, é aquele que mais precisa de um remédio, de uma assistência numa localidade erma do Brasil. O que fazem as emendas parlamentares é suprir de forma dirigida, de forma assertiva para as necessidades da população brasileira. Afinal de contas, nós representamos o brasileiro. Parlamento, o Congresso Nacional, cada um de nós representa um número de brasileiros e é nessa direção que nós devemos assisti-los e atendê-los. Não é desejável o contingenciamento das emendas parlamentares, assim como não é desejável o contingenciamento das contas públicas. Mas, se tivermos que partir para isso, que assim seja.
Perfeito. E aí, por exemplo, só mais um questionamento aqui, o deputado. Olhando, por exemplo, para essa necessidade de contingenciamento, você menciona que é super danoso, essa falta de previsibilidade, essa falta de organização para saber o que efetivamente vai ser executado ou não no ano corrente. Quando a gente olha para o orçamento do ano passado, o orçamento foi aprovado em março deste ano, em março de 2025, com um superávit de 15 bilhões de reais previsto, fora de qualquer projeção dos economistas, até das consultorias das casas, do Senado, pela IFE e também da consultoria da Câmara dos Deputados, que ainda previam um resultado negativo neste ano, não um superávit de 15 bilhões de Gustavo, reais. você desculpa, mas eu tenho que te dizer, Fica à você vontade. está falando uma obviedade. Sim, As consultorias do Senado, da Câmara e todas as consultorias nacionais já apontavam da ilegitimidade, da falta de viabilidade de se atingir esse superávit proposto pelo governo. Quer dizer, há realmente uma enorme maquiagem e agora que está se dando conta da realidade, a gente vê que a situação é bastante mais complexa e difícil do que aquilo que estava sendo apresentado. perfeito. A pergunta que eu ia fazer é, a gente errou na formulação do orçamento de 2025, na tua visão, deputado? Bom, você não está me perguntando, você está afirmando e eu estou então concordando com você. Por Perfeito. óbvio, houve um erro, um equívoco grande na proposição de um superávit que é inexistente, que é inconcebível, que não tem como fazer. Lamentavelmente, nós não temos a varinha de condão, nem há um milagre a fazer, nem na economia nós temos essa oportunidade de pedir a Papai Noel, Papai do Céu, enfim, a quem quer que seja. Efetivamente, o que se tem que fazer é controlar o déficit público, melhorar a administração das contas, caminhar com mais previsibilidade e firmeza na execução orçamentária do país. Perfeito. Deputado Júlio Lopes, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pelo posicionamento e, claro, por Deixa estas... eu Por favor, posso fica à dar vontade, um fica à vontade. toquezinho importante? Não, é que nós acabamos de aprovar, inclusive pedi aí, me atrasei um pouco a entrar no ar aqui com vocês, porque estávamos na Comissão de Indústria aprovando talvez um dos mais importantes e redentores projetos para a indústria brasileira, que é o PRESIC, que é colocar a indústria química brasileira a par do que é feito hoje nos Estados Unidos, na Europa, para a indústria das indústrias, para a base industrial do Brasil. O PRESIC é um instrumento importantíssimo, que Deus quiser, vamos votar urgência hoje. Aprovamos agora na Comissão de Indústria essa medida e hoje, se Deus quiser, aprovando a urgência, vamos dar à indústria petroquímica brasileira o esforço, o trabalho, a força que ela precisa para se soerguer e representar o Brasil, como ela já o faz, sendo a sexta indústria petroquímica do mundo. Perfeito, deputado. Nós vamos acompanhar o tema, vamos acompanhar essa votação de urgência, vamos, claro, acompanhar justamente este caminhar da proposta. Sempre bem-vindo à nossa programação. Lhe desejo uma ótima tarde, um ótimo trabalho a você, um bom restante de semana, meu caro. Eu que agradeço o sucesso da CNN. Obrigado, Agradecido. muito obrigado.